Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas, para quem acompanha, eu sempre repito que elas têm o objetivo de atender a todo mundo que de uma forma ou de outra está envolvido no empreendimento de terraplanagem, numa escavação, numa obra de escavação e, consequentemente, numa obra de aterro, ou que para fazer um aterro precisa escavar em algum lugar. Tanto o operador de máquina, dono do terreno ou dos terrenos envolvidos, da obra a ser realizada, tanto órgão público, privado, indústria, residencial, loteamento, né? Atinge todo mundo, e não só a pessoa da área de engenharia, arquitetura, mas também a área de administração financeira, jurídica, com relação a contratos, com os empreiteiros, com os clientes, né? Tem envolvido aí a parte de pavimentação, muito importante em loteamentos, piso industrial, no caso de CD logísticos, né? Que tem por todas as cidades aí do país. Enfim, é envolver o pessoal que está envolvido nesse tipo de empreendimento. Como costumo dizer, quem fala vou fazer uma casa, sabe que precisa do eletricista, do encanador, precisa do pedreiro, né? Então, também quero dizer que quem vai fazer uma terraplanagem, nosso objetivo aqui é saber de quem você precisa, né? Não é especificamente falar de uma ou outra função para você fazer o seu empreendimento, quer seja uma casa, não vou falar com o pedreiro assenta o tijolo. No caso de terraplanagem, não vou fazer exatamente como escava uma obra, que equipamento precisa, mas alguns aspectos importantes que devem ser considerados por esse grupo de pessoas que vão estar atuando, né? Como as sondagens, como o projeto, como a execução, controle tecnológico. Bom, enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho de critérios de filtro. Ora, onde que usa esses filtros? Só isso acaba sendo uma coisa para muitos evasiva, né? Mas é o seguinte, quando eu crio um barramento de água, ou quando eu crio uma lagoa, né, e aí eu tenho um barramento de água também, eu tenho um fluxo de água. E quando eu tenho um fluxo de água, eu devo ter um filtro. Esse filtro pode estar no interior da barragem, ou do barramento, ou pode estar no talude de jusante, ou seja, por onde sai a água, né? Eu tenho que fazer um filtro. Eu não posso deixar a água sair a seu bel prazer, né? Sem ser controlada pela engenharia, no caso, né? Através, então, de um filtro. Então, vamos dar uma olhadinha nessa bibliografia, né? A água está saindo, no caso aqui, né? Então, você coloca um material mais fino para reter o material fino que tem aqui, né? O solo a ser protegido, de tal forma que ele não saia, ele fica parado por aqui, né? Então, nós temos aqui alguns critérios, né, que eu não vou entrar neles, critérios de filtro, de tal forma que os grãos, né, formam um interlaçamento, de tal forma que o grão daqui, se ele entrar, ele para em algum lugar, ele fica por aqui, ele não vai prosseguir e sair para frente. Então, o que nós teremos a alertar? Que existem critérios de filtro nessa saída de água, tanto quando é externo, que aqui não está mostrando, mas seria dado como entendendo a figura como externo, mas como interno ao barramento, né? Aqui está o critério de filtro, que você tem que fazer, então, ensaios de laboratório, curvas de granulometria do solo e a curva de granulometria do material, que é o filtro, né? E com isso, então, atender critérios da etapa e seguir não estou falando aqui, mas tem um método executivo também para como fazer isso, né? Se é no corpo da barragem, você vai subindo a barragem e vai fazendo esse filtro, né? Ele vai ser concomitante à subida da barragem, né? Aí jusante já não, você pode fazer o talude de jusante, limpar o talude e depois construir também de baixo para cima esse filtro com esses materiais de filtro. E também tem uma linguagem que eu passei por cima aqui, essa parte mais grossa que fica aqui, a gente pode chamar de enrocamento, né? São pedras maiores,
para eventualmente proteger também da ação de uma onda, né? Vamos supor que eu tenha a partir jusante com nível d'água. Então eu tenho que proteger da água bater no talude. Isso é mais claro de entender ou de ver, é quando você tem num talude onde você tem o fluxo de água e tem o nível do reservatório. Né? Então, você tem uma água que vem para o reservatório, você tem um reservatório aqui. Então, você tem a água que vem daqui e que pode trazer grãos, e aí você vai pôr um filtro. Como do outro lado, você tem o nível d'água do reservatório que bate nesse talude e pode erodir pela onda, pelo vento, né? Então, você põe um evocamento. É basicamente essa a ideia do que a gente queria colocar hoje, critérios de filtro, proteção, então, do carreamento de finos, porque a maior causa de erro de barragem, de erro, não de insucesso, é a erosão regressiva. E a erosão regressiva é exatamente a falta desses filtros que vão, então, reter o grãozinho sólido dentro do maciço. Né? Ele vem, ele pode ser carreado, mas chega ali ele para como se fosse um filtro. O filtro de café, por exemplo, que segura o pó de café e passa água. A mesma ideia, só que voltada, lógico, para solos, com os diversos critérios aí que tem mais do que um, mostrando como faz esses filtros. Hoje também se utiliza o geotêxtil, né? Tem vários tipos de geotêxtil, isso pode ser usado também como filtro, né? E também, no caso de enrocamento, você colocar esse filtro de geotêxtil, e aí as empresas que fazem geotêxtil que vão dizer as características hidráulicas, né, e de resistência desses geotextos e ver qual é o mais adequado ao caso que a gente está necessitando, em função do solo, em função da gravidade da obra e do filtro, né, naquele cenário de obra. Eu lembrei de uma outra situação que é subsolos de, de prédios, né? Onde você também pode estar fazendo o subsolo, as garagens, abaixo do, do nível do terreno e encontrando o lençol freático. Então, mais uma razão para esse lençol freático, você colocar um filtro. E nesse caso, esses filtros são mais comuns serem colocados com geotextos, né? Também esses filtros ou geotextos são usados no rebaixamento do lençol freático. Uma coisa é você fazer o subsolo e rebaixar para ter lá a área da garagem, sei lá, daquele subsolo, ou você, em um outro caso, criar os drenos para rebaixar o lençol freático, para até executar, por exemplo, uma garagem ou qualquer outra escavação, ou proteger um pavimento do nível d'água. Então, são filtros que podem ser feitos com dreno, com areia, com pedra, e também areia, dreno, pedra, tubo, e a questão do geotêxtil. Então, vocês vejam que uma coisa para falar é complicado. Nesses 10 minutos a gente quer só alertar, né, exatamente, que no empreendedorismo, porque nós estamos aqui numa mini aula de empreendedorismo, fala, olha, não esqueça na sua obra terraplanagem as questões de drenagem interna e dos filtros, né, quando as águas saem para fora do maciço, ou quando você tem que fazer a situação de escavar, que seja exatamente a água sair fora de um maciço a ser construído, ou a água sair fora do maciço para eu rebaixar o lençol freático. E fico à disposição aqui todos os nossos mini aulas, todos os nossos vídeos, na verdade, tem toda a descrição dos eventos da academia. Destaco o primeiro, que é o grupo do WhatsApp, para tirar qualquer dúvida das coisas que a gente está alertando, advertindo aqui com relação ao empreendedorismo geotécnico de terraplanagem e todas as obras congênitas a esse tipo de obra de terraplanagem, né? E isso dá muito problema nas obras por aí. Causa erosões regressivas, erosões superficiais, vossorocas, tem um assunto muito importante aí, que é as erosões
chamadas de vossoroca ou bossoroca, né? Que às vezes detonam até fazendas, né? E também está ligado a essas coisas de filtros, que é a água sempre saindo pelo maciço é perigosa. E é ela que traz essas vossorocas aí, grandes em algumas cidades, característica aí. Temos que colocar um dreno invertido, tá bom? Então até a próxima mini aula, muito obrigado e compartilhe as nossas mini aulas, é para ajudar a todos.